Olá, educadores. Vamos aguardar aí o pessoal chegar. Hoje nós temos uma live incrível que eu estava muito ansiosa para fazer. Isso aí, o pessoal tá chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live do Inclusão na Prática. Isso aí, pessoal, vamos entrando. E hoje nós temos uma pessoa incrível. Ele vai compartilhar muito conhecimento com a gente. Eu espero que vocês estejam com a mesma expectativa que eu de quanto aprendizado nós vamos ter hoje. Então, eu quero já aproveitar, vocês que já entraram, gente, convidem outras pessoas para participar, convide outros educadores, outros pais, convide outras pessoas para poder participar dessa live hoje com a gente. Hoje nós vamos ter a presença do Léo, irmão do Dudu do Cavaco. Ele é um talento aqui pra gente. O Leonardo Gontijo, né, ele trabalha diretamente com o Dudu. O Dudu é um artista aqui de Belo Horizonte, com síndrome de Down. É um jovem incrível que já atua aqui já há bastante tempo. O Léo vai contar pra gente sobre a história dele, já tá aí na área. Sei, Léo, já vou te chamar. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos chamar o Léo. Todo mundo tá ouvindo bem? Olá. Olá, Léo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, obrigada. Como é que tá? É um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Coisa boa. Eu tô com uma expectativa muito grande porque o tema que eu escolhi para a gente falar hoje é uma coisa que eu sempre comento com todo mundo, que é a gente acreditar no potencial de cada estudante com deficiência. E eu sei que você tem uma história incrível para contar para a gente. Então, vou convidar o pessoal. Gente, quem está assistindo, convida outras pessoas, porque essa live de hoje está imperdível. Vai chamando outros educadores, pais, convidem várias pessoas, todo mundo que está envolvido com a inclusão, de todas as formas, para a gente ouvir essa história fantástica que o Léo tem para contar para a gente. Léo, se apresenta para a gente. Ai, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Estamos aí nessa luta, nessa quarentena, né? E muita saudade, né, do Dudu, né? Depois a gente vai falar dele aí, mas oi, Samanta, o pessoal do Mandal tá chegando aí. Já Ótimo. tem quase 3 dias que eu não encontro o Dudu, então o coração tá apertado. Né? Eu peguei o coronavírus, né, no início da... Uau! Foi dia 14 de março, né? E aí eu fiquei uns 10 dias ruins e tal, mas depois... E como é que você tá agora? Não, agora tá tranquilo, né? Agora já tá bem mais tranquilo. Que bom. E aí, então, que bom saber. Meu nome é Leonardo, né? Sou mais conhecido aí como irmão do Dudu do Cavaco, né? O meu irmão tem síndrome de Down. Trabalho com inclusão, né? A gente tem, né? Eu sou um dos fundadores aí do Instituto Mano Down, né? Que trabalha com pessoas com deficiência intelectual em Belo Horizonte. Né? A gente faz muitas palestras, shows, a gente tem alguns livros publicados, documentários, né? E a minha formação inicial é graduação, formei em engenharia e formei em direito, né? Mas hoje eu trabalho com inclusão, com palestras, né? E com, né, como você disse, né? Potencializar, né? O desenvolvimento pessoal das pessoas, que cada um possa ser protagonista da sua história, né? Um pouco. E aí, assim, se puder me resumir, igual eu resumo nas palestras, eu sou um ser humano, né? Em busca de uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. Né? Tenho 2 filhas, a Eduarda e a Laura, de 9 e 7 anos. Então, eu acredito veementemente que com atitudes a gente pode construir um mundo melhor. Né? Não é só assim que a gente pode mudar. E essa pandemia, né, na dor, talvez seja um momento para a gente buscar forças, né, e tentar mudar a realidade do qual a gente não concorda. Exatamente. Assim, eu estimo melhoras para você
Ah, pô. Não sabia. Que bom que tá tudo bem, a gente fica mais tranquilo com isso, né? E o pessoal tá chegando aí, mas, gente, o Leonardo, eu já conheço ele, o Dudu, há um bom tempo, então, assim, eu sou apaixonada com o trabalho deles, com o potencial que o Dudu representa para a comunidade, né? Com síndrome de Down, a esperança, a expectativa que ele traz para os pais, né? Eu acompanho muitas redes sociais deles e vejo o quanto as famílias se sentem inspiradas com o potencial, com os filhos, né, que tenham síndrome de Down e que possam ter essa possibilidade de se desenvolver. Então, eu quero convidar vocês, professores, a compreenderem a importância dessa trajetória e da gente acreditar no aluno não só com síndrome de Down, mas com qualquer outro tipo de diagnóstico de deficiência que tenha, né, ou transtornos de aprendizagem, acreditar no potencial e na possibilidade de aprendizado de cada um deles. Com certeza. Eu queria que o Léo começasse a contar a experiência que você teve lá, você e a família, né? Vocês tiveram com o Dudu no início da carreira escolar dele. Tá. E você tá bem? Tá tudo bem por aí? Tá tranquilo? Tá, graças a Deus. Eu acho que o pessoal que já me acompanha sabe, mas eu sei que deve ter pessoas novas aqui. Mas eu também tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 6 anos e tenho um bebezinho de 3 meses. Então a gente está assim, bem confinados mesmo na quarentena, tentando tomar todos os cuidados, todas as precauções para evitar a contaminação. Ah, Mas legal. estamos todos bem, obrigada. Então, lá em casa são 4, né? São 4 filhos, né? Eu era o caçula, né? O Marcelo é o mais velho, né? Depois veio a Paula e depois eu, né? E aí minha mãe conta e tal, e eu me lembro, né? Eu apanhava demais, né? Eu apanhava demais deles, que a diferença era pouca. E aí o meu primeiro sonho, né? Que eu me lembro, assim, é que eu queria ter um irmão ou irmã. Eu queria bater, né? Eu queria descontar aquilo que eu estava sofrendo. E minha mãe conta, né, que durante 6 anos eu fiquei pedindo um irmão ou irmã, e meu pai e minha mãe falaram que não queria ter mais filhos, né? E aí o tempo foi passando, né? O caçula também tem alguns privilégios, então isso é bom, né? Então apanhei, mas também ganhei algumas coisinhas. E aí 12 anos depois, né, sem planejamento, sem nada, o Dudu nasceu, né? E ele nasceu com síndrome de Down. E aí, né, a gente tem a história e eu falo sempre que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar, né? Então, desde o primeiro momento, a gente tem algumas fotos, né? Eu olhei no olho do meu irmão, ele olhou no meu olho sem ele falar, obviamente. Falou, cara, acredita em mim. E eu sempre acreditei no meu irmão, né? Desde o primeiro dia até hoje, ele vai fazer 30 anos. Então, é uma parceria, assim, né? Eu não sou muito apegado a religiões e tal. Tá até com a camisa da Nossa Senhora aqui, ó, parecida, botei, tomei banho. É isso aí. Mas é um amor, assim, fora do normal mesmo, né? E já tentei explicações de diversos searas, mas não encontrei, não. É muito forte a nossa relação, muito intensa. E a gente é uma dupla, né? O Dudu sempre falou, cara, vão comigo, né? Vem comigo, acredita em mim. E eu acho que faço alguns questionamentos, né? Eu queria fazer um questionamento para a audiência aí. Qual foi a última vez, né, que você olhou no olho de alguém, pode ser agora, nesse momento difícil que estamos vivendo, e falou, estou com você independente de. Eu estou com você Ótimo. independente de. Né? Então, acho que a gente precisa olhar mais nos olhos das pessoas, confiar nas pessoas. Né? Eu acho que a gente vive um mundo de desconfiança. E cada um caminhar, né? Porque eu acho que o mundo é tão difícil, já é tão difícil. Se não tiver apoio, quanto mais ficar denegrindo, botando para baixo, colocando as pessoas, né? Então, acho que esse não é o caminho. Então, o Dudu, então foi esse o caminho. O Dudu nasceu, né? Mudou a nossa história. O quarto filho, 12 anos, aquela confusão em casa, né? A gente, classe média, a gente não tinha muito recurso, né? O recurso todo ia para a escola e tal, né? 3 filhos, escola particular, aquela confusão. E aí, a família ajudando e tal, aquela coisa. E aí, meus pais queriam colocar o Dudu numa escola, né? E, obviamente, na mesma escola que os outros 3 irmãos estudavam. E aí, foi muito difícil esse momento inicial, né, da nossa jornada,
porque 17 escolas negaram o direito do meu irmão estudar. Né? Então, Vejam só, gente, 17. 17 escolas, foram 4 anos para encontrar uma escola para o Dudu. Né? Então, ligava, é a mesma coisa que a gente trabalha hoje. Né? Na época não existia a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que a gente batalha mais ainda com pouca efetividade, mas as escolas, não, tem vaga? Tem, tem síndrome de Down. Não estamos preparados. Então, foi uma luta, né? Então, mas é como a gente está vivendo agora, né? Eu tento sempre extrair ensinamentos dos momentos difíceis da vida. Né? Então, a gente está vivendo essa pandemia, né? Difícil, o Instituto está numa situação muito difícil também, todos nós, né? Vida se perdendo. Mas minha mãe me ensinou a palavrinha propósito. Né? Eu tinha 12 anos, minha diferença com o Dudu. Porque ela falou assim, nós vamos encontrar uma escola regular para o Dudu. Né? Então, foram 4 anos batalhando, e felizmente a gente encontrou. Né? Mas esse momento foi muito triste. Né? Depois a gente pode colocar o link aí do documentário, minha mãe fala, meu pai fala. Tem um documentário que conta essa trajetória do Dudu, né? Que chama No Compasso do Amor. Quem está com tempo aí vale a pena ver, está no YouTube. Depois eu compartilho, pessoal, eu tenho ele. Já vi. Então, assim, aí foi muito difícil esse momento, né? A escola abriu as portas para o Dudu, né? E a gente foi trabalhando, né? O Dudu não teve oportunidade de ter nenhuma estimulação fora, né? Fono, físio, TO, por falta de conhecimento, falta de dinheiro, falta de tempo. Né? Hoje a gente propicia isso para mais de 200 pessoas no Instituto Mano Down, a gente sabe a importância disso, mas na época a gente não tinha. Então, a estimulação maior do Dudu, né, foi a família. Né? Então, eu sempre acredito, né, e vejo que a família é a base, né? Independente do tipo familiar, né? Independente da formatação familiar, a família é a base. Né? Porque a gente passa muito tempo e a família que demonstra para o externo aquilo que a gente acredita. Então, a nossa família sempre batalhou, né, para colocar o Dudu no lugar dele. Né? Então, sem colher de chá, né? Não é quarta branca, não pode, né, coitadinho, nada. Ele é um ser humano, tem dificuldades inúmeras, como eu também tenho, como todos têm, mas que tem potencialidades inúmeras também. Então, a gente sempre botou ele. Eu acho que esse ambiente familiar, muita gente e tal, ele teve que criar estímulos para ele sobreviver, porque eram 3 irmãos, mais ele lá no meio, que é a confusão. Então, esse é o início da trajetória dele. Então, foram 4 anos, né, muito difíceis, mas que nos ensinaram também, né, que é os tempos que a gente está vivendo, que a gente tem um propósito, tem um norte, não aceitar qualquer coisa, né, e mudar a realidade do qual a gente não concorda. É um pouco disso, esse início. Legal. É bom a gente falar disso, né, dessa importância não só da escola acreditar, mas da família. É importantíssimo mesmo a gente ter esse apoio da família. Eu sempre falo que é um trabalho colaborativo e a família está envolvida nisso, né? A família precisa dessa participação e eu sempre, quando eu lembro do Dudu e conto a história dele, eu sempre falo disso, da importância de ter a família que acredita, né? Porque isso faz com que o potencial seja desenvolvido de uma forma, né? Que possa alcançar mais pessoas, que possa trazer estímulo para outros, que possa mostrar que é possível, né, superar o diagnóstico. Com certeza. Nas suas palestras, Léo, você e Dudu sempre falam, né, dedicam músicas ao médico. Conta essa história pra gente, que eu também adoro ouvir isso, porque essa superação do diagnóstico, muitas vezes as pessoas utilizam o diagnóstico como desculpa, né? Mas conta pra gente essa história. Então, só voltando um pouquinho, eu acho que é isso, né? Eu acho que o que você faz dentro, né? Eu acho que vale para tudo, né? O sentimento que eu tenho dentro eu levo para fora. Né? Então, não adianta eu cobrar da escola, claro que é importante, devemos, mas se eu não acredito. Né? Então, acho que o primeiro, e não é simples esse processo, né? A gente acolhe famílias o tempo inteiro no Instituto, e cada um tem seu momento, né? Tem essa discussão, usa a palavra luta ou não usa, mas tem aquela questão de ser um baque mesmo, não podemos negar isso. A psicologia trabalha com isso. Mas aí cada um tem seu tempo. Tem gente que demora 10 anos, outro 6 meses, outro um dia, o outro na mesma hora, o outro nunca aceita e sai, né? Lá vários pais não aceitam e saem da família. Então, assim, cada um tem seu processo e não tem culpados, né? Pelo menos é o que eu acredito. Mas a partir do momento, né, que a gente começa a enxergar o ser humano e não a deficiência, a gente começa a respaldar mais as nossas atitudes, né? A gente começa a terceirizar menos responsabilidade. Né? A gente sabe. E também não dourar a pílula também, não. Não achar também que ninguém vai fazer mais.
tem mágica, né? Nós temos nascimento, meu irmão tem síndrome de Down, tem uma limitação ali, né? Tem uma limitação intelectual, né? Que a gente pode quebrar, sim, o ambiente é importante, tem a genética mais o ambiente, tem, óbvio, mas tem a genética, então não adianta sonhar e ficar, né, elucubrar, não sou muito disso, não. Mas a partir do momento que a gente aceita, a gente lida melhor com a sociedade. Né? Então, assim, antes eu falar do médico aí, então, assim, eu comecei a apresentar meu irmão para o mundo. Eu também não sabia, durante 12 anos, que era síndrome de Down, deficiência. Então, eu não julgo ninguém, eu nunca fui para um embate com ninguém. Então, eu fui pelo exemplo. Né? As minhas conquistas, as nossas conquistas, a nossa formação do Instituto foi tudo com exemplo, que é a base do nosso Instituto, né? Que é baseado em Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu não queria que meu irmão fosse tratado como coitado, então comecei a fazer isso. E aí meus colegas, meus amigos também não sabiam, comecei a falar, pô, chega perto. Como é que é? A primeira vez que o Dudu beijou, na boate, no observatório aqui em Belo Horizonte, parou a boate. Né? Seu irmão beija? Eu falei, não, você beija? Então, assim, as pessoas não são obrigadas assim. Né? A gente espera que as pessoas saibam. Né? E a gente já está no século XXI, já tem muito mais informação. Mas, então, assim, em vez de ficar do embate, mostra, aponta caminhos. Né? Então, essa foi uma postura que a gente adotou. Né? Ver a potencialidade, mostrar. Então, se a família chegar na escola, a responsabilidade é sua. Pô, peraí. Primeiro, o que a gente recomenda no Instituto. Apoia. Eu conheço mais o meu filho, o parente, quem quer que seja, que qualquer um. Então, sei as potencialidades. O Dudu aprende mais visual. O Dudu, a letra tem que ser um pouquinho maior. O professor, às vezes, não vai adivinhar isso. Agora, custa eu falar isso? Custa eu levar com boa vontade, em vez de não sei o quê? Eu levo isso. E claro que a escola tem a responsabilidade dela e todos têm, a sociedade tem. Mas eu tenho que levar também a apontar uns caminhos. Não adianta. Então, se eu não enxergo, então, antes de responder, se eu não enxergo, eu não levo isso para fora. Então, eu fico querendo que os outros adivinhem. E não é assim. Eu conheço minhas filhas mais que ninguém, né? E eu posso ajudar. A professora conhece também, conhece, mas muito menos que eu. E eu posso apontar potencialidades nela, que pode ajudar no desenvolvimento dela. Então, é um pouco disso, né? Aí, voltando... Excelente colocação, Léo. Obrigado. Voltando um pouquinho na questão do médico, então, assim, né, o diagnóstico do Dudu foi em 1990, né? A data dele, até começa o primeiro livro, com essa data emblemática, né? 19/9/90. Então, 19 horas que ele nasceu. Então, 9 bateu 8. Então, assim, o médico, né, naquela época, muito despreparo, muito, né, totalmente diferente do que a gente vê hoje. Então, o médico deu a notícia, né, o doutor Pedro, que ele não ia andar, chamou meus pais, né, não ia andar, não ia falar, ia morrer com os 4 anos de idade. Então, essa foi o diagnóstico. Né? Então, eu sempre falo, né, diagnóstico não é destino. Se a gente aceitasse, tem vários outros não, né, as escolas que negaram o Dudu por essa jornada. O professor, depois a gente volta nisso, o Cavaquinho, como que ele aprendeu, todo mundo que negou. Então, assim, se a gente aceitasse aquele diagnóstico, não seria o que ele é hoje, nem eu seria o que é hoje. Então, assim, o diagnóstico é uma marca, sim, né? Faz parte, mas é apenas uma, né? De uma personalidade limitada de todos nós. Né? Então, assim, a gente tem que quebrar ele e é o que a gente fala, né? E cada um tem seu tempo. Tirar o véu da síndrome ou do autismo, quem quer que seja, e enxergar o ser humano. Qual a habilidade? O Leonardo. O que é? E aí trata como ser humano. Trata como síndrome, igual você falou. Então, muitas coisas acontecem. Porque a síndrome de Down é assim. Será? Né? Porque todo mundo é assim. Não, porque o comportamento é inerente à síndrome de Down. Nem sempre. Nem sempre o comportamento. Então, os professores ficam nesse manto. Agora, se o familiar não levantar esse manto primeiro, o professor também não vai levantar, não. Então, a gente tem que trabalhar. Então, foi assim esse processo, né? Então, assim, a gente não culpa médico nem nada, até porque... Então, a gente começou a falar, cara, vamos para frente, né? Tá aí, né? Foi não planejado, né? Você fala assim, você queria? Não, minha mãe não queria ter um filho com síndrome de Down naquela época, né? Mas e aí? E depois vai ficar lamentando, igual aqui a pandemia. Eu posso cair se eu perdi, o Mano Down vai fechar, a gente tem essa mania. Agora não, bicho, o que eu tenho que fazer para frente? Já acabou, não tem como mudar essa pandemia. E agora é pensar e minimizar o que está acontecendo. E se a pandemia não tivesse, se não existe. Então, assim, o diagnóstico está dado, não é fácil, né? Então, a gente tem lá a equipe de psicólogos, né, para trabalhar, para mudar essa chave, né? Mudar esse olhar. Como? Com exemplos. Eu acho que a única maneira que a gente muda, e eu acho que esse é um dos principais diferenciais do Instituto, hoje no Brasil, sem falsa modéstia, é que a minha mãe, para encontrar alguém com síndrome de Down, há 30 anos atrás, era impossível. Era ganhar na loteria. Porque não tinha rede social. 2, porque as pessoas escondiam mais e era mais difícil. Então, eu não encontrava pessoas na rua. Hoje, não. Então, uma pessoa chega lá no Mano Down com 3 meses, um bebezinho,
Lá tem um café, né, que os jovens estão lá. Ela vê um jovem. Ela vê, não preciso falar. Meu filho não vai cozinhar. Minha mãe, ela definiu isso com o Dudu, porque era inimaginável uma pessoa com Down cozinhar. Agora a mãe chega lá com 3 meses hoje, ela vê pessoas cozinhando. Ela vê pessoas chegando de Uber. Ela vê pessoas casando. Então, assim, não tem como ela falar. Então, assim, eu falo sempre, essa geração de hoje, 2020, né, não tem o direito de não acreditar no potencial. Não tem esse direito. Porque tem exemplos. Já tem exemplos. Né? Tem 200 exemplos. Então, assim, não quer dizer que ninguém vai ser igual a ninguém, não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém, até porque a gente trabalha com a singularidade, mas é um norte. Então, por exemplo, o Barack Obama, né, um preto presidente dos Estados Unidos. Pô, a geração de negros pretos vão ter, opa, eu posso ser. Uma mulher presidente. Pô, a geração, minhas filhas, elas podem inspirar em alguém. É importante ter espelho. Não quer dizer que você vai seguir caminhos, ou que isso, mas pelo menos você tem alguém. Porque se você nunca viu ninguém, nenhuma pessoa, que era o caso da minha família, nunca vi ninguém com Down falar. Então você não vai achar que não vai falar. Então a gente fala muito disso, né? Então no Mandal a gente mostra. Então, enquanto está tendo a estimulação, tá vendo jovens lá, então a mãe não pode falar que não vai. Agora, se vai, é outros 500, né? Porque cada um tem a sua singularidade, e é isso que a gente ajuda, a traçar esse caminho do ponto A do ponto B. Legal. Ontem nós falamos sobre as altas habilidades, a professora Dória falou para a gente, e uma coisa que eu sei que o Dudu tem é uma alta habilidade ele tem inteligência musical, né? Você sempre conta dessa experiência dele. Eu queria que você contasse para a gente como que começou ele a trabalhar essa habilidade dele. E depois eu quero que você conta também sobre essa autonomia que vocês foram assegurando para ele ao longo da vida. Então, primeiro conta para a gente como que foi a descoberta dessa inteligência musical dele e como que isso foi desenvolvido. Então, né, não estou querendo nem falar disso porque a saudade tá fora. Então, era para a gente fazer junto, né? Era para o Dudu estar aqui. Pois né? Assim, eu só não tô mais feliz porque ele não tá aqui com a gente. Porque, assim, eu tô muito feliz de estar falando com você, de apresentar você pro pessoal do Inclusão na Prática, mas eu ficaria mais feliz se ele estivesse. Mas a gente vai marcar um tempo, a gente vai se encontrar de novo e ele vai estar com a gente. Não, com certeza, mas sem ele aqui é muito difícil, né? Sabe, eu sou muito fã, assim. Então, o Dudu, ele, na minha família, não tem músicos. Né? Eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, tudo analfabeto musical, que a gente fala. Tinha alguns tios que tocava e tal. Né? E o Dudu, desde 4 anos, ele manifestava o interesse com a música dele. Então as pessoas ficam assim, mas eu não sei quem que fez. É o Dudu. Aí vale um exemplo. Não force a pessoa a fazer aquilo que ela não é. Né? Então, quem percebe as habilidades? Os pais. Os familiares. Eu consigo perceber as habilidades da minha filha. Então, eu começo a potencializar ela naquilo que ela é boa, para ficar mais leve. E não ficar forçando. Seja jogador. O cara não quer. E quando ele for adolescente, ele vai cascar fora, né? O que a gente vê historicamente. Ele faz forçado e depois ele abandona, porque não é aquilo que ele se apetece. Então, essa observação que é muito importante. O que a pessoa gosta? E a pessoa tem que falar. E as pessoas com deficiência fala. Se não falar, né, fala de outra forma, fala com olhar, fala com interesse, fala com tempo, com a concentração, fala. Né? Fala genericamente falando. Então aqui tem que observar. Qual que é o potencial? Não adianta querer que o Dudu faça 19 vezes 34 raiz quadrada. Ele não vai fazer isso neste momento. Tem pessoas com Down que tem acabado, tem, e a gente trabalha para ver isso. Mas ele não era isso. Então por que eu vou ficar baixando a autoestima dele, forçando uma coisa, sendo que ele gosta de outra? Então o que a gente faz muito hoje nas escolas, em geral, né, pessoas que o cara é ótimo desenhista, aí a pessoa fala assim, fecha o caderno aí e vai decorar as ciências. Aí perde o cientista e perde o desenhista. Então a gente tem que ver as singularidades e a potencialidade. Pelo menos é o que a gente trabalha e acredita. Um abraço aí pra galera aí, tá entrando aí, obrigado, gente. Aí o seguinte, aí o Dudu manifestava esse interesse e tal, né, dele, gostava de música, a gente foi percebendo, meu pai e minha mãe percebendo aquele gosto dele. E aí, né, a vida também requer pitadas, né, de sorte, a gente está nessa pandemia aí, a loteria, né, a vida, né, não é só eu querer, eu quero, quem dera, né? Se fosse por querer, eu já estava saído. O querer é importante, né? Mas não é só isso. Então, o que aconteceu? Um amigo do meu pai, no aniversário de 4 anos, do Dudu, né, o Carlos Magno,
perguntou pro Dudu, o que você quer, Dudu? O Dudu falou, eu quero um cavaquinho. Acho que ele viu, não sei lá, não lembro dessa parte. Ele ganhou um cavaco do Carlos Mara. E aquilo virou um companheiro dele, né? E ele começou a demonstrar muito interesse nisso. Aí, né, como eu disse, a gente, classe média ali e tal, aquela luta, 4 filhos, o Dudu se manifestava o interesse de tocar, mas não tinha ninguém para ensinar. Né? Tinha 2 tios meus que tocavam, o Márcio e o Maurício, né, que eram tios, irmãos do meu pai, mas que aí nas rodas de samba ele ficava observando e tal, o Dudu sempre. Então a gente percebeu, ele gosta disso. E os próprios músicos falaram assim, pô, olha isso, o cara não saía de pé na roda de samba. Então, assim, já é um interesse. Eu tenho que começar a pincelar isso da minha filha. Pô, qual que é o interesse das pessoas? Isso facilita o processo de aprendizado. Aí depois, minha mãe começou a buscar um professor para ele. Aí já com 8, 7 anos de idade. Né? Quando ela começou a ter mais um pouquinho de tempo e tal. Aí, 8 professores negaram o direito do meu irmão estudar música. Negaram no sentido de que ele não vai aprender. Então, minha mãe levava no professor e falou, não vai aprender, sem chance, não tem como. Ele tem síndrome de Down, tem cardiopatia, tem hipotonia, tem o dedo maior, tem deficiência intelectual, tem 47 cromossomos, aquelas coisas que a gente vê até hoje. Né? Isso há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Então, e minha mãe desanimada. Pô, o cara nem tentava. Né? E eu acho que é o que a gente vê hoje, do que a gente fala. Né? A teoria, aí, depois eu volto aqui na música, né? A gente tem que pegar um pouco do teórico, Vigor, Paulo Freire, etc. Né? Então, assim, o que acontece hoje? Não estou preparado. O aluno, não. Eu acho que a gente tem que começar o seguinte, vem, deixa vir, prática primeiro, vem na teoria. Depois eu volto. Então, hoje a gente fica teorizando, o dia que eu estiver preparado, não vai dar. Põe um aluno para dentro, com deficiência, e aí a gente vai começar a aprender junto. Aí busca teoria para maximizar. Então, hoje a gente fica colocando essas barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais, né, para as pessoas. Então, foram 8 professores, foi muito triste esse momento também, minha mãe desanimada da vida com aquele negócio, e aí indicaram, a vida requer sorte também, indicaram para no Brasil um professor, que ele dá aula até hoje. Né? E aí minha mãe levou ele lá. E na primeira aula, minha mãe atrasou. Como é que a vida também tem essas sorte, né? Essas nuances. Minha mãe atrasou, nem tinha celular, e o Uso falou, Dudu, qual é o telefone de sua mãe? Sua mãe está atrasada. Aí o Dudu, 334459, sei lá o quê. Aí o Hudson guardou. Ó, o Dudu lembra número. E aí o Hudson desenvolveu um método para o Dudu aprender música. E o Dudu sabe, ele fala, é bom ele falando que é legal, mas o Dudu sabe somar e ele sabe subtrair. Ele não sabe multiplicar, só na calculadora. Ele vai no celular, na calculadora ele multiplica. O Hudson, e aí olha como é que interessante que você falou dessas múltiplas inteligências. Então o Dudu é analfabeto, né, nessa parte de multiplicação. Eu sou engenheiro, eu sei integral, logaritmo, exponencial e sou analfabeto musical. O Dudu aprendeu música por número. Então, o Dudu aprendeu música por número. O Hudson transformou o número, né, na partitura, não é dó, ré, mi, fá. Então, o Dudu tem inteligência musical, matemática. A música é matemática. E ele toca 8 instrumentos por número. E eu sou analfabeto musical. Só que eu sei logaritmo, ele não sabe. Então, assim, Gardner, né, aquele pesquisador, já dizia, nós temos no mínimo 12 inteligências. Quais são essas inteligências? E a escola é muito lógico-racional, tudo lógico-racional. E a sinestésia? E a social? Exatamente. E a musical? Então, hoje, eu acho que essa pandemia está trazendo muito isso, a importância, né, do convívio, que são as soft skills, as competências socioemocionais. Então, me fala assim, saiu uma pesquisa recente aí de Harvard. O terceiro maior medo da humanidade. Tem uma pesquisa que fala que é segundo ou até terceiro. É falar em público. É expressar suas ideias. Então, as pessoas morrem sem falar o que pensam. Sem falar, colocar seu raciocínio. Estou com vergonha de julgamento. As pessoas com Down não estão nem aí para isso. Eu não estou nem aí se quem está me julgando, se o Dudu tem uma pessoa, 50. Ele vai e fala. Isso não é ensinamento? Você acha que minhas filhas não estão aprendendo? Ele convivendo junto ali. Pô, sério, o Dudu tá dançando independente da plateia, meu amigo. Eu não tô nem aí se você tá preocupado com o que eu tô fazendo. E a gente não. Não, se eu fizer isso, alguém vai me julgar. A minha roupa. Dane-se! Isso não é inteligência? Eu acho que talvez é uma das maiores. Porque a maioria das pessoas deixam de fazer aquilo que poderiam fazer por medo do julgamento alheio. E as pessoas com deficiência nos ensinam o tempo inteiro a ser você mesmo. No mundo que quer que... Então, assim, são 12, 13 inteligências. Então, o Dudu se destacou nessa parte musical.
né? E na social, que eu acho que as pessoas com deficiência com Down, a maioria delas a gente nunca generaliza, porque tem, né? Cada um é singular, mas essa parte social, isso é inteligência. E as escolas e nós precisamos dar valor para isso. O quanto que é importante a matemática, claro, raciocínio lógico, demais, mas e as outras? Né? Então, é o complemento. Exatamente. Não adianta Então, ter um QI elevado, mas não saber se relacionar com os outros, né? Então não vai ter dificuldade no mercado de trabalho. É o que você vê muitas vezes na escola. O professor sabe tudo, mestrado, não sei o quê, doutorado, legal. Pô, fantástico, também fiz. Mas como é que você... E a didática? E a sua didática para ensinar aquele estudante em si? Isso é outra habilidade. O que você fala? Então, sim, são complementos. Então, tem gente que fica lá na pesquisa do laboratório e tem um ministro que vem a público falar para a população. É diferente. É difícil você ter todas as habilidades. Então, é um time. Então, a diversidade é isso. Todo mundo se complementando. Não dá para você ter tudo em todas as pessoas. Então, isso é uma competência, saber expressar, ser didático. Isso Karnal, Cortella, essa turma toda, sucesso. O que eles destacaram, além do conhecimento que é, né, irrestrito? É a didática, ele fala para o público. Ele fala da forma que eu entendo filosofia, e eu gosto. Do que eu ficar lá, artigo científico, que é importante, mas peraí, qual o público é do artigo científico? Então, eu acho que essa pandemia vai nos ensinar o jornalismo, né? Eu estava fazendo um debate disso, a trazer a ciência para dentro de casa, de uma forma mais simples. O que é um vírus? Eu estudei 10 anos disso sem nada. Como que impacta? Eu estudei em colégios bons, fiz mestrado, sei lá o quê. E aí? Aí acontece uma coisa, você não sabe nada o que é anticorpo, na prática. Então, acho que tem professores também. São habilidades. E nem todo mundo tem todas. Espera lá. Né? Não dá para ser Superman. Então, aqui tem que potencializar aquilo que é bom. Exatamente. Ontem a gente até falou sobre isso. Sobre o professor, ele ter esse discurso de não estou preparado. É a mesma coisa do médico dizer assim, não estou preparado para o coronavírus. Eu não vou atender ninguém, não vou fazer nada. Né? Então, assim, é semelhante às atitudes, né? Então, se o médico não sabe, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que estudar. Assim é o papel do professor, né? Se ele não sabe, se ele não foi capacitado, já passou da hora dele conhecer sobre as deficiências e trabalhar com isso, porque, afinal de contas, o professor, ele tem essa função de estar em constante atualização, de constante estudo, né? De compreender o outro. Então, isso é muito importante. Esse discurso de não sei mais, de que eu não tive isso na faculdade, já passou. Né? Agora a gente está num novo tempo. E aproveitando para falar, né, desse novo tempo que a gente está vivendo como sociedade, eu queria que você contasse lá. Eu lembro que eu vi algumas postagens bem anteriores que você fez contando... das autonomias que vocês foram dando ao Dudu em relação à dificuldade de somar da calculadora, né? Tem dificuldade de dar troco, usa cartão de crédito, aprende a usar essas ferramentas. Conta isso pra gente, porque eu acho que isso é muito importante pra gente pensar tanto no ambiente escolar, mas para os pais também, né, começarem a trabalhar isso com seus filhos. Bacana, bacana. Eu acho o seguinte, né? Só voltando um pouco, que eu acho assim, não é aquele negócio, a cadeia é responsável. Porque fica muito embate, muitas vezes eu percebo, a culpa é do professor, a culpa é da família. Gente, é culpa, cada um tem sua parcela. Né? Então, não dá para fazer mágica, não dá, então fazer assim, mas primeiro tem que começar pela família. Se a família não tiver, porque se eu não acredito no potencial do meu filho, eu não vou bater na porta da escola e falar, peraí, você está falando que ele não sabe, mas que então, aí eu não cobro da diretora e tal. Então, assim, é um encaixe. Mas, assim, o professor, claro, como você está fazendo analogia com o médico, ele não é obrigado a saber tudo. Né? Eu formei em Direito, aí na hora que eu formei, o pessoal... Eu fiz 40 horas de Direito de Família. Por exemplo. Então, o cara acha que o advogado sabe tudo, sabe nada. Então, o advogado fala que sabe tudo, sabe nada. 40 anos não é nada. Né? Não sabe nada. Então, assim, o médico talvez fez... tem um artigo científico que mostra que um médico, né, formado em média, obviamente, ele estuda 1h40 sobre síndrome de Down durante a faculdade. Então, assim, ele não sabe nada. 1h40 é nada numa vida. Então, assim, não é culpa só dele. Tem o currículo, tem as pressões, tem notinha de análise, sei lá o quê. Então, assim, tem essa estrutura que a gente precisa questionar essa estrutura. Como que eu acho que a gente precisa questionar essa estrutura? Primeiro, é a barreira que está na Lei Brasileira de Inclusão, que demorou, que é a barreira atitudinal. Não é a barreira didática, não é a barreira arquitetônica, nada. É o querer. É o que eu falei. Não é ficar teorizando. Né?
coloca o aluno para dentro. Então, chegou lá um paciente com coronavírus, mesma coisa. Eu não sei. Vamos ter humildade para compreender. E aí, quando a gente tem essa humildade, eu começo a perguntar para os especialistas, óbvio. Ah, vou ligar para você, eu vou na inclusão na prática, eu vou lá no Mano Dal, eu vou chamar o mestre, o doutor. Óbvio, eu vou perguntar para a família. Então, eu vou chamar, peraí, como é que é? Vamos construir junto? E, principalmente, perguntar para a pessoa com deficiência. Como é que você aprende? Como é que você aprende? Então, a gente tem que fazer esse processo. E aí a gente começa a achar soluções. Os alunos acham soluções. Os colegas acham soluções. Se a gente der essa abertura. Ah, não, o dia que eu tiver para preparar, nunca vamos estar preparados. Então, a gente tem que trazer. Botei para dentro. Aí a gente começa a achar. Vai ser perfeito? Não. Jamais vai ser perfeito. Nunca vai ser perfeito. Tomara que chegue. Tomara que eu esteja vivo. Minhas filhas estejam vivas. Minhas netas, para que isso aconteça. Mas, então, assim, é querer primeiro, botou o aluno para dentro. O que seja, cadeirante, deficiência intelectual. Vamos aprender, mas escutar. Escutar, ter humildade e falar assim, o Dudu me ensina pra caramba. O Dudu foi a pessoa, eu falo sempre, é o cara que mais me ensina. Já fiz mestrado, já fiz 3 cursos superiores, sei lá o quê. É o meu irmão que é a pessoa que mais me ensina. Ensina uma série de habilidades. Então, é essa convivência todo mundo. Mas agora, não, o dia que eu estiver preparado, eu vou aceitar esse aluno, eu tenho que estudar 15 cursos. Tem que estudar, claro. Mas põe para dentro, que às vezes as soluções vão vir. Vão vir. Pandemia. Não tem solução pronta. Vamos aceitar. Tá cientista pesquisando, tem gente economista. Então tá aí. Então, assim, é o que a gente acredita, né? Quebrar essa barreira. E hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão ao nosso lado, né? Que tem o Ministério Público, tem a Defensoria, que não pode negar. Um abraço para a Bela aí. Aí que você voltou o negócio do Dudu, né? Então, assim, primeiro ponto, eu enxergar a pessoa e não a deficiência, né? E cada um tem seu time. Enxergando, eu começo a perceber as habilidades. Vale para qualquer um. Então, minhas filhas, eu começo a ver que a Eduarda tem mais dificuldade com coordenação motora. A minha outra filha tem uma habilidade infinitamente maior com coordenação motora. Por outro lado, a Eduarda é muito mais social, ela é empática. Então, assim, eu começo a perceber. Claro que isso não é definitivo. O meio interfere. Então, aí você começa a potencializar aquilo na pessoa, que alguém comentou aí, reforço positivo. Eu começo a ficar, vamos reforçar aquilo. Aí a pessoa começa a ter gosto por aquilo. Então, o primeiro ponto do Dudu, a gente começou a perceber o que ele gostava. Então, ele gostava de bichos. Era um gosto dele. Porque ele gosta, sei lá. Alguém pode explicar isso aí, eu não sei. E aí a gente começou a fazer matemática por bicho. Tinha 3 elefantes. O elefante grandão, não sei o quê. Aí ele gostava. Por quê? O ensino, no meu entendimento, requer gosto. Você tem que gostar, amor. Né? Então, eu fico falando de amor, as pessoas, blá, blá, blá. Não, se eu gosto daquela disciplina, eu ler para mim, é um hobby. Não, nós fica domingo lendo, fica. Mas é domingo, é feriado, é vídeo. Dane-se, eu gosto. Para mim não é peso nenhum, nada. Para mim é uma delícia. Porque tem que fazer sentido, né? Tem que ter significado para a pessoa. Então a gente começou a buscar esses significados para ele na educação. Então a gente começou a potencializar aquilo que ele gostava. Então, às vezes, a escola dá um texto completo. Às vezes aquilo não conecta com ele, mas aí eu transfiro aquilo para o futebol que ele que gosta. Então aí tinha 11 jogadores, um foi expulso. Ele fica 2 horas. 3 horas, se ele gostar de futebol. Dudu, não é o caso do Dudu, não. Mas tem educando. E a música sempre como pano de fundo. Então, o Dudu gostando de música, a gente começou a mostrar português para música. E ele começou a ter interesse naquilo. Ele começou a ter interesse naquilo. E a coisa começou a ficar mais leve. E ele começou a ver as conquistas dele. E aí você gera um processo alimentativo positivo. Aí senão só não. A autoestima vai para baixo. Não sei. Aí manda o texto, não sei. Aí todo mundo coloca para baixo. Cara, a gente precisa mudar esse negócio. Então, para o Dudu foram várias adaptações. Por exemplo, né, você pediu alguns exemplos. Fala. Como é que o Dudu aprendeu? O Dudu nunca fez fonoaudiólogo. O Dudu fala bem, assim, né? Perto da população com síndrome de Down, tem a apraxia da fala, tem uma série de dificuldades, a hipotonia. Karaokê. Ele adorava, então botou. Meu pai e minha mãe, intuitivamente, hoje a gente sabe que funciona pela ciência, mas foi intuitivo. Ele gostava, tinha a letra grande na tela, ele foi cantando aquilo. Ele começou a gostar daquilo por interesse dele. E aí ele deslanchou. Né? Então, assim, não quer dizer que isso vale para todos, pode ser alguma, mas qual a habilidade que aquilo potencializa? Né? Então, assim, essa questão da autonomia é muito importante, desde bebê. Né? Então, assim, teve a superproteção? Tem. Eu acho que tem para todos nós. Eu protejo minhas filhas. A gente fica morrendo de medo, né? Não sei o quê. Né? Você protege. Então, assim, e aí, né? Essa mudança de chave que você falou agora, dessa questão, e aí meus irmãos acabaram mudando de cidade. Um abraço, Luizinho. Bruninha,
Meu irmão mais velho mudou, né? Meu irmão formou, ele é engenheiro, o Marcelo. Minha irmã formou em Direito e mudou para Brasília. E ficou eu e o Dudu aqui em Belo Horizonte. Ficou nós dois e tal, e meus pais, né? Aí eu me formei, né? Formei em Direito, formei em Engenharia, acabei recebendo um convite para sair de Belo Horizonte. Saí. E fiquei 6 anos fora. E todo final de semana eu vinha, eu voltava. E a gente chorava, e o Dudu fazia música, aí no domingo eu ia embora. E, pá. E aí, todo final de semana eu brigava com meus pais. Isso já é o Dudu com... Eu tinha o quê? 24? Dudu com uns 13 anos, 14 anos. Aí eu comecei a brigar com meus pais. No bom sentido. Pai, o Dudu tá muito sozinho. Mãe, pelo amor de Deus, leva o Dudu para algum lugar. Pelo amor de Deus. E eu era chato, né? Que é muito fácil apontar o problema e não participar da solução. Por isso que eu falo com as famílias. É bom, tem que ter embate com as escolas, tem até para refletir. Mas seja apoiador. Dá o primeiro passo, né? Cede, né? Leva, entenda. Compreenda que aquela pessoa tem 50 alunos, que muitas vezes não é só ela, que às vezes tem um diretor cobrando a nota do ENAD, às vezes tem um pai cobrando porque está convivendo. Várias pessoas, né, conviveram e falaram, eu não quero o Dudu na escola porque meu filho não vai passar na medicina, porque o Dudu vai perder tempo. É isso que a gente escutava, e a gente escuta isso é um fato. Então aí eu não era casado na época, aí eu falei, cara, eu sou o chato da história. Eu tenho que fazer alguma coisa pro meu irmão, aí eu quero, né? Meu pai e minha mãe já estão noutra e tal. Aí 19/9/2008, que é aniversário do meu irmão, eu abandonei minha carreira e voltei para Belo Horizonte. Foi quando eu tive uma conversa muito séria com meus pais. Né? Eu chamei os dois e falei, a partir daquele momento, estou de volta, a partir de hoje vou interferir na educação do meu irmão. Porque tem coisas do qual eu não concordo, até porque a expectativa de vida das pessoas com Down era 30 anos, há 30 anos atrás, hoje é 60. Então, assim, talvez... Se a vida seguir o rumo teoricamente natural, né? Quem não sabe, a pandemia vem para nos mostrar que não tem controle de nada, eu vou ficar com ele. Então, eu não concordo, eu vou começar a tomar algumas atitudes do qual eu não concordo. E aí a gente começou um trabalho consensual, né? E aí foi até o fruto desse último livro nosso aqui, ó, que está aí com detalhes aqui, ó. Não importa a pergunta, a resposta é o amor. A gente conta todas as práticas. E aí eu comecei junto com o Dudu, a trabalhar essa autonomia. Claro que meus pais, a base foram eles, né? Eu apenas como irmão, talvez com um olhar menos superprotetor, né, em algumas esferas. Então, por exemplo, aí eu comecei a fazer, o Dudu vai andar de carro, o Dudu vai andar sozinho, o Dudu vai andar... Por quê? Se eu não levava ele para os shows, nem minha mãe, ele não ia. Ele não ia. Aí eu falei, cara, o Dudu tem que ter autonomia dele, porque se eu não tivesse em BH, ele não ia, ele perdia, então ele ficava só em casa. Aí eu falei, cara, vamos embora, Dudu vai ter que aprender a pegar táxi. Aí minha mãe vai roubar ele, vai roubar ele, vai roubar ele. Roubaram. Óbvio que roubaram ele. Mas e daí? Roubaram, mas ele... Como já me roubaram? Já me roubaram. Aí ele teve que ter o quê? Começamos a usar cartão de débito. Começamos a botar o dinheiro no bolso, menos. Então, assim, é começar a criar estratégia, porque eu podia falar, roubaram, agora eu vou ficar em casa. Não, porque o ser humano busca a plenitude. O dia que o Dudu foi sozinho, primeira vez na casa da namorada, da noiva, da Vitória, foi assim, é qualquer conquista, como eu me formei, como você... É você com você mesmo, não é pra ninguém. É eu me propor alguma coisa e conseguir. Isso tem preço. Não é dinheiro que paga. Né? Então, assim, essa autonomia, essa autoestima, essa busca. Então, a gente começou a fazer esse trabalho com o Dudu. Agora, claro que tem riscos. A gente sabe que tem abusos sexuais das pessoas com deficiência intelectual. Agora, a vida também é isso. Se eu for com minha filha aqui dentro de casa, pode bater um avião aqui, pode vir uma pandemia e morrer. Então, assim, a vida é correr riscos. A gente tem que tentar minimizá-los. Então, a gente começou a trabalhar o Dudu nessa história. Né? Ele começar a se empoderar dos atos dele. E ele começou a querer. Porque o que eu percebo, extrapolando um pouco? O que acontece? Né? As pessoas com deficiência intelectual, em geral, o ciclo. Superproteção, infantilização, isso acontece com qualquer pessoa. E aí o seguinte, chega na adolescência, meu pai falou assim, você não vai sair, não. Você não vai beber, não. Eu falei, meu pai, vai a merda, eu pulo o muro e sumo. Nem que eu tenho que dormir na casa dos meus amigos. Então você entra para um embate para você crescer. Então você começa a buscar amigos, né? Personalidades diferentes, você começa a enxergar seu pai e sua mãe como humanos falíveis, não um Deus e tal, e você começa a criar a sua forma de enxergar. Né? Você tem que romper. Você tem que romper para voltar um adulto, sei lá que seja, para o quê? Para você começar a enxergar a vida. Você concorda? Aí você começa a criar grupo. Aí se meu pai fala, você não vai no show, não sei de quê, meu filho, eu brigava, eu quebrava a porta da casa e dava um jeito, pulava o muro e ia embora. E ia embora. E agora, as pessoas com deficiência intelectual não têm essa força.
Porque, historicamente, eles não foram empoderados, né, autônomos, para ir para esse embate. Que às vezes demora um pouco mais. Então, se eu fiz isso com 14 anos, talvez o Dudu com 17, sei lá, né? Cada um. Então, assim, ele fala, pai, eu quero ir no show. Ah, mas por que eu... Porque ele só vai ganhar o espaço dele quando ele romper. Eu ganhei meu espaço na sua casa, você. Quando eu fui morar... Então, você não está satisfeito com a casa? Vai construir a sua, meu amigo. Meu pai chegava e falava, até 18 anos. Aqui eu que mando o canal de televisão, não tinha televisão em cada quarto. Então eu falei, se eu quero minha casa, eu tenho que sair de casa, né? É o que acontece hoje. Hoje a gente não quer muito, né, e tal. Mas eu falo assim, se você quer do seu jeito, cria o seu. Você tem grana, você vai arcar. Então, assim, as pessoas ficam preso porque não tem essa força para brigar. Então, assim, hoje, né, o trabalho do Instituto Mano Dal, da galera do Mano Dal, o meu trabalho no NEG e tal, o Dudu hoje vai para o embate, do jeito dele. Então ele rompe, eu quero na casa da vitória. Ah, mas é R$ 40, não sei de que, de Uber. Minha mãe. Ele já foi um dia sozinho. Ele me avisou e foi. A gente tem um montão de... Então, assim, é isso. E ele vai criando, sabe, meus pais, e para mim, eu confio em mim, cara. Confia em mim, pode dar errado? Pode. Quantas vezes eu já fiz merda e tive que voltar a pedir desculpa, estava certo. Né? Foi mal e tal, desculpa aí, né, meu amigo, não sei o quê, e tal, droga, não sei o quê. Mas eu tive que viver. Não adianta ainda dar conselho. Então, a gente veio construindo assim, né? E a música ajudou nesse processo do Dudu gostar e ter um protagonismo da sociedade, ver ele de uma forma, pô, legal, ele tem uma profissão, ele ganha dinheiro. Então, assim, isso complementa. Então, o que a gente faz no Instituto com os jovens e adultos? Estou preocupado com o tempo aqui. Então, isso que eu quero. Eu quero já, então, aproveitar que a gente já está com quase 45 minutos já. Conta pra gente como que começou o Instituto Manandal e fala pra gente o que vocês estão vivendo. Eu tenho visto que vocês, né, tiveram que fazer toda essa mudança, né, do distanciamento social. Conta pra gente como nasceu o Instituto, fala pra gente sobre tudo que está acontecendo. Conta tudo, porque eu acredito que o pessoal quer conhecer o Instituto Manandal. Tá. Abraço aí, Amândio, Belinha. É o seguinte, né? Então, assim, aí eu me formei, né? Como eu te disse, eu voltei em 2008, né? E comecei a ficar mais próximo do Dudu, refiz um pouco minha vida, consultoria, comecei, né, a lecionar, então fiz um mestrado que eu acho que eu aprendi, né, que é só na educação que a gente pode transformar o país, eu gosto de transformar as coisas, então falei, cara, tem que me capacitar. E comecei a dar aula, tal, hoje acho que tem que ser educação infantil, aquela coisa, né, que adulto é muito difícil, tal. Então, assim, e aí eu refiz um pouco minha vida, e comecei, né? Aí eu casei e tal, tenho 2 filhas. E aí eu comecei a perceber, né? Aí eu me tornei diretor de uma empresa de consultoria e comecei a fazer o que eu fiz com o Dudu com os amigos dele, finais de semana. Então, o projeto Mano Dal começou em 2008, né? Depois que eu escrevi um livro para o Dudu, esse livro aqui, foi o primeiro, no aniversário dele, o Mano Dal, Relatos de um Irmão Apaixonado. Deu uma repercussão muito legal, a galera falou, pô, que legal, por que vocês não fazem alguma coisa? Então a gente lançou o projeto Mano Dal em 2008. Hoje é Instituto, vou chegar lá. Aí eu comecei com o Dudu e comecei a trazer os amigos dele. Vão no Mineirão? Vão no barzinho? Vão sair de casa? Vão na boate? Vão no show do Dudu? Vão não sei o quê? Vão na sorveteria? Coisa informal. Coisas informais. E aí, em paralelo a isso, trazendo minha carreira. E aí levei uma vida legal e tal, 2 filhas, ganhando bem, né? Aquela coisa. E do 2013 a 2015, eu vivi um período terrível. Terrível no sentido de... Meu pai teve câncer, eu suspeito de câncer. Minha filha nasceu, a Eduarda, a primeira. E eu estava indo contra os meus valores na empresa no qual eu trabalhava. Né? E aí eu comecei a questionar muita coisa e tal. Falei, cara, a vida é finita, meu pai está aí. E eu comecei a refletir comigo o autoconhecimento, que eu acho importante. Eu falei, cara, eu na minha vida só pude ser, entre aspas, socialmente, engenheiro, médico, advogado. Para as pessoas me valorizarem. Eu cresci nesse ambiente. Né? Você só vai ser alguém, essa profissão. Leonardo é o status que você precisa. E aí eu fui 2 coisas e não fui feliz. E aí eu falei, cara, minha filha está aí. Por que a maioria das pessoas eu vou continuar exigindo da minha filha isso? Mas eu fui infeliz, eu vou querer isso para ela, porque eu vou ganhar bem. Peraí, será que é isso? Eu falei, cara, o meu maior sonho é olhar no olho da minha filha, das minhas filhas, e ser eu mesmo. Então eu quero o dia que ela fala assim, pai, eu quero ser circo lá em Paris. Beleza, vai. É isso que você quer? Vai. Tem outros riscos? Vai. Eu não quero impor nada. Então, para eu chegar nesse ponto com minhas filhas, que daqui a 9 anos, né, no caso da minha primeira, eu teria que ter feito comigo. Porque senão não seria coerente. E aí eu abri mão. Então, assim, eu estava levando uma vida, até conto em palestra sobre isso, 5 por 2. 5 dias
ruim pra caramba, contra os meus valores, e final de semana feliz. 11 meses esperando as férias para um mês ser feliz, ganhando bem com 2 filhas. Aí, em 2015, eu falei, cara, não aguento mais. Em paralelo a isso, fazendo as coisas com o Mano Down, só para jovens e adultos. Aí, eu abandonei em 2015, eu falei, bicho, não aguento mais. Eu falei, eu vou dedicar o que eu acredito, e nós fundamos o Instituto Mano Down. Efetivamente. Então, foram 7 anos nessa transição, nessas dúvidas e tal, e hoje nós fundamos ainda. Só que foi muito mais difícil quando eu voltei de 2008. Eu tinha 2 filhas, tive que vender apartamento, tive que vender carro, uma profissão não tem nada a ver, eu era reconhecido no que eu fazia, advogado, as pessoas me tratavam bem porque eu andava de terno, era diretor, ganhava bem, era doutor Leonardo. Então, assim, como que muda as perspectivas? Hoje a gente tem uma ONG, é um merda, à toa, idealista, e tal. Então, essa é a visão da sociedade, né? E eu tomara que essa pandemia mude esse olhar, né? Principalmente para os professores, né? Quanto que é difícil ensinar uma criança, né? Quanto que é difícil lavar uma louça para quem tem a oportunidade de ter e, ao mesmo tempo, fazer a AD. Então, assim, acredito que as profissões... O que é uma enfermeira que está lá no front? Um médico, né? Um anestesista? Pô, tomara que inverta isso, né? Que as pessoas ganhem super bem. Isso tem que sair dessa pandemia, né? Para as pessoas valorizarem. O entregador, o motoboy, né? O porteiro. Todo mundo é importante, né? E a gente fica hierarquizando as pessoas financeiramente. Então, essas são outras discussões. Então, a gente criou o Instituto Mano Down, né? Então, assim, com muita dificuldade, com muita luta. Então, assim, pô, é um sonho, né? E aí a gente veio construindo em 2016, 2017, 2018, 2019. Hoje nós temos uma sede a partir de 2018. Então, a gente está na Rua Japão 180. E a gente atende mais de 200 pessoas com deficiência intelectual. E hoje o público mudou. Antes era só os jovens e adultos, e a maioria hoje é bebês. Então, a gente faz acolhimento, a gente faz, né? Tem a equipe de psicólogo, tem fono, físio, TO, tem um café lá dentro, e tem as oficinas para os jovens e adultos e mercado de trabalho. E lá, né, deixando bem claro, não é para as pessoas com deficiência. É para as pessoas sem deficiência conviverem e aprenderem com as pessoas sem deficiência. Né? A gente está falando de empatia, a gente está falando de soft skills. Convivam uma semana com as pessoas com deficiência, você aprende isso tudo. Não precisa de mestrado, nada. Convivam. Passa uma semana, não tem julgamento, né? Tem a presença, tem o olho no olho, tem a verdade. Inclusive, vocês têm a colônia de férias, né? Colônia de férias exatamente para isso. Lá tem um café aberto ao público, aqui tem almoço toda sexta. Eles fazem, servem, para a galera viver isso. Né? Mas as aulas também são abertas. É para todo mundo. Porque a gente acredita, né, no Instituto Nós Todos, que a educação, a única maneira de a gente mudar olhares é convivendo. Então, o nosso maior sonho, a gente tem um programa de inclusão também, né, de escolar, é conviver com a diversidade. Eu demorei 12 anos, depois que meu irmão nasceu, para conviver. Mas a gente perde muito. Porque amanhã, quando tem um filho, as famílias não aceitam. Então, falo sempre nos eventos. Falo com minhas filhas todos os dias. Convivam com o máximo de pessoas que pensam, agem e são diferentes de vocês. Você não precisa concordar com ninguém, mas você precisa enxergar, até para você valorizar, porque você vê que você precisa das pessoas, que um Dudu da vida ensina do mesmo jeito que eu ensino, que você ensina. Então, Mano Down é isso. Então, agora veio essa pandemia, né? E a gente estava se estruturando, né? A gente estava muito bem organizacionalmente, né? E agora veio isso, a gente teve que fechar as pressas, né? A gente fechou no dia 14 de março, então a gente perdeu todas as receitas, por quê? Porque a gente faz muito evento, a gente tem garçom, recepcionista, shows. O mês de março é o mês que tem mais eventos assim de Down, né? A gente faz muita palestra, a gente coloca, inclui pessoas com deficiência no mercado de trabalho, então a gente perdeu a receita toda, de um dia para o outro, zero. E aí agora a gente está nessa busca, né? O que nós vamos fazer? A gente está lutando para não fechar, né? A gente está nessa luta, hoje a gente tem mais de 30 pessoas que trabalham lá, a equipe toda, um abraço para todos. Então a gente acredita muito nisso. Então, quem está lá, né, sabe, é muito difícil, que a gente não remunera da melhor forma que a gente gostaria, ninguém, porque a gente está em construção. São pessoas abnegadas que acreditam num mundo melhor. E que acreditam que apenas, como eu comecei, só com atitudes que a gente muda a realidade. Então, de tudo que eu falei aqui, se eu puder resumir, é a barreira atitudinal. É eu olhar ser humano com ser humano. E essa pandemia está nos mostrando isso. Ninguém é melhor que ninguém. Você está confinado, milionário, não está, PhD, não está, todo mundo no mesmo, né? Na mesma tempestade, né? No mesmo barco, né? Todo mundo junto. E a gente precisa conviver e aprender. Né? E esse eu acho que é o segredo da vida. E essas soluções da pandemia e do Mano Down e do mundo só vai sair no coletivo. E a gente vê na altura do Campeonato Negro brigando por poder. Eu quero mais isso. É porque o meu partido, cara, não tem isso. Aprende. Então a gente tem que aprender. E quem está ensinando são as pessoas com deficiência intelectual. Então as escolas precisam entender, né, que vão formar cidadãos efetivos. E não perde, já tem estudo científico, você não perde no conteúdo, você não perde, pelo contrário, você ganha. E aí amanhã, né, as pessoas vão ter
isso. Nós vamos ter acidentes e a gente precisa estar preparado para lidar com a diversidade. Está confinado. Eu até fiz essa reflexão. Eu estou me sentindo hoje uma pessoa com deficiência. Porque as pessoas com deficiência, ninguém me convida, eu tenho que ficar preso em casa, ninguém te chama. Eles levam essa vida todos os dias. Todos os dias. A gente está 30 dias, 40 dias, está quase louco. Então, são essas reflexões que a gente traz. Todo mundo convidado aí no Manudal. Está tendo as oficinas online. Então, a gente teve que repaginar. Então, a Bruna está até me lembrando aqui. A equipe inteira se dedicou bastante, todo mundo. E hoje a gente está fazendo tudo online. Então, a gente está fazendo todas as oficinas pelo Zoom, atendimentos online, tudo. Tentando se reinventar, que eu acho que é o que a gente tem que fazer. Ótimo. Gente, eu quero convidar vocês a conhecerem o Instituto Manudal. Eles têm as redes sociais deles. O Dudu do Cavaco tem as redes sociais. Acessem as páginas, curtam as páginas. Como o Léo falou a respeito, né, desse momento difícil que todo mundo vivendo, eles estão convocando a sociedade também para fazer doações, né, que eu vi lá. Eu faço doações para o Instituto, então assim, quero convidar você também a ser um doador para ajudar, né, essa causa. Às vezes é uma coisa tão simples para a gente, é um final de semana de um pedido no iFood que a gente deixa de fazer e a gente contribui para que algo maior aconteça, para que a vida, né, das pessoas possam ter uma diferença, uma mudança. A Bruna está até colocando aqui, né, o Instituto Manudal, @Instituto Manudal no Instagram. Segue lá, curte a página do Dudu Cavaco também. Gente, está disponível aí para vocês, assim... a gente tem o tempo, né, limitado de live no Instagram, mas eu estou muito feliz de estar falando com você, Léo. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes, que você possa compartilhar com mais pessoas essa história incrível. Eu já sigo vocês há muito tempo e aonde que eu passo, estou sempre falando de vocês, porque a gente percebe o potencial que o Instituto tem, que vocês têm, que essa experiência na prática... o quanto ela é valiosa, ela é preciosa, e isso que vocês fizeram de levar isso para a sociedade, isso realmente não tem preço. Então, assim, eu quero te agradecer muito por isso, por compartilhar essa história com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal que assistiu, quem vai assistir depois, vai ser edificado, vai crescer, vai mudar o seu olhar, né? Se não tinha um olhar voltado para as inteligências, para o potencial das pessoas, vai mudar seu olhar com essa história que você contou de vivência prática, né? A gente precisa de compartilhar mais histórias. Tem os livros, né? O amor. Eu acho que a gente enxerga o amor. É a palavra. O amor. O amor é tudo. E aí, assim, obrigado, né, pela parceria. Eu acho que é todo mundo junto. Não tem nome melhor do que o seu Instagram. Inclusão na prática, né? A teoria é linda, tem que ter, baseia tudo. Cada vez mais a ciência está mostrando a importância dela, né, dos cientistas. São os heróis hoje. Está o mundo inteiro parado esperando cientistas com a vacina, né? Um remédio, sei lá o quê. Então, é para a gente valorizar. Agora, conhecimento teórico, sem aplicação prática, então não adianta nada o pós-doutorado, que eu já vi várias vezes em vários congressos, pós-doutor em síndrome de Down, sei lá o quê, lavar a mão ou cumprimentar meu irmão. Então, a teoria sem a prática também não acaba incoerente. Não funciona, né? É aplicar, eu acho que o título do seu trabalho é muito nisso, é trazer ferramentas concretas para aplicação prática. E agora, ninguém tem todas as respostas. E lembrando o lema das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Escutar as pessoas com deficiência, que elas vão dar respostas. Isso aí, esse lema ele é perfeito. Eu acho que assim, é tudo que a gente precisa hoje para entender a situação do país, do planeta como um todo, né? E eu acho que a gente, não sei se já vai cair a nossa live, mas assim, eu queria ficar mais tempo para a gente conversar, para compartilhar. Salva aí. Vou salvar. Deixar no Instagram. Se você Vou quiser colocar depois, a Rafaela, não sei se você sabe, ela sabe passar para o YouTube. Ah, legal. Ela sabe passar, eu falo com ela para entrar em contato com você. Tá. Meu marido também me ajuda muito nessas questões de tecnologia. Né? A gente é uma equipe. Você sabe passar live pro YouTube? Você sabe passar live pro YouTube? Eu sei baixar ela. Ele sabe baixar ela, aí depois a gente coloca. Eu compartilho com vocês. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, de quem esteve com a gente até agora, de quem vai assistir depois. Léo, muito obrigada por participar com a gente, por topar, compartilhar sua experiência.
Eu sei que as pessoas estão encantadas, eu fui vendo os comentários aqui. Então, a nossa live já vai cair, então eu vou encerrar aqui para a gente poder salvar. Tá? Um beijão. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.